Olá, eu me chamo Leonardo e sou morador da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci e cresci e continuo morando até hoje. Então, em 1990, eu e meu pai trabalhávamos no cais do porto, pois meu pai trabalhava como guarda noturno e eu sempre acompanhava meu pai, pois naquela época eu tinha 22 anos de idade. Meu pai, assim como eu, também nasceu na Grande Porto Alegre, pois meu pai sempre foi um homem muito respeitado, pois meu pai tinha um grande conhecimento na Grande Porto Alegre. Meu pai conhecia policiais e pessoas de vários estilos, desde moradores de rua até vagabundos e vândalos, mas todos respeitavam meu pai. Eu sempre tive uma grande admiração pelo meu pai, pois o homem era um homem valente e não temia nada. Eu e meu pai morávamos próximo do cais do porto. Iniciava o nosso trabalho noturno às 14 horas da tarde e encerrávamos às 8 horas da manhã. Embora sendo uma grande carga horária de trabalho, mesmo assim adorávamos aquele trabalho. Meu pai, como de costume de um bom gaúcho, sempre preparava um chimarrão. E ficávamos ali apreciando aquele chimarrão, contando piadas para passar a noite rapidamente e fazendo o trabalho de guarda noturno. E foi no final de tarde que eu e meu pai já estávamos iniciando nosso trabalho. Sobre as margens do rio Guaíba, vinha um homem na direção do cais, remando num velho barco, e começou a se aproximar. E naquele momento meu pai gritou para o homem: "Se afaste, não se aproxime, aqui é propriedade particular. Se você se aproximar, eu não vou responder por mim." E logo meu pai sacou de um calibre 38 que ele estava portando e apontou em direção àquele homem que estava naquele velho barco. Então comecemos a observar, pois aquele homem já era um senhor bem idoso. Com muita pena, meu pai falou para o homem: "Se aproxime, mas lentamente." O homem se aproximou e falou para o meu pai que ele estava com muita fome, que já fazia muitos dias que ele não comia, que ele é um pescador, mas alguém roubou seus materiais de pesca, e ele vem remando de muito longe. Não sabia onde ir, pois estava sem direção. Meu pai, naquela hora, perguntou para aquele homem: "Quem é o senhor? Porque pela essa cidade conheço todo mundo, até os pescadores que vêm de longe, mas eu nunca vi o senhor pelas bandas." O homem olhou para o meu pai e ficou calado. E mesmo o homem não respondendo às perguntas do meu pai, estando calado, meu pai estava com muita pena do homem e pediu que eu pegasse uma bandeja de comida. Logo eu peguei e o meu pai entregou para aquele homem, pois aquele homem comia com muita vontade. E o homem logo falou para o meu pai: "Eu posso passar a noite nesse lugar?" Meu pai falou para o homem: "Desculpe-me, mas eu não posso deixar o senhor ficar aqui. Como eu falei, aqui é propriedade particular. Somente eu e meu filho fiquemos aqui, porque trabalhamos como guarda noturno." O homem olhou para o meu pai com muita raiva e jogou aquela bandeja de comida na água e saiu com o seu velho barco a remar. E de uma longa distância ele gritou: "Pois eu lhe falo uma coisa, eu vou voltar, mas não dessa forma que você está vendo, num velho homem coitado que você ficou com pena e não respeitou, mas sim de alguém muito poderoso que você vai temer e vai respeitar." Após o homem ter falado aquilo, ele continuava a remar com seu velho barco e logo sumiu sobre as margens do rio Guaíba. Então se passaram dias, se passaram noites.
Meu pai, em todas as final de tarde, ficava olhando em direção às margens do rio Guaíba, vendo aquele sol se pondo e vendo a noite chegando, mas com uma expressão de muita preocupação, pois em toda a minha vida eu nunca vi meu pai temer nada, mas seus olhos não enganavam, uma expressão de muita preocupação. Então foi numa madrugada que já estava quase ao amanhecer. Foi quando eu e meu pai começamos a escutar muitos gritos. Avistemos 2 pescadores que estavam vindo no seu barco remando rapidamente em direção ao cais. Meu pai se aproximou da costa e começou a falar com aqueles homens, pois os homens em cima do barco estavam muito assustados, pois aqueles 2 pescadores começaram a falar que avistaram algo do outro lado das margens do rio, que estava sobre a costa do rio, correndo de um lado para o outro. Aquilo era semelhante a um potro, mas não se tratava de um potro, sim uma aberração, pois aqueles pescadores estavam muito assustados. Meu pai logo começou a dar risada e não acreditou na história deles. Olharam para meu pai com uma expressão de muita preocupação e também muito sério, e foram remando rapidamente. E tendo acontecido isso com os pescadores, as coisas começaram a ficar estranhas. Em todo final de tarde, após o sol começar a se pôr, comecemos a avistar aquele velho pescador, que passava no seu velho barco de uma longa distância, olhando em direção ao cais. Meu pai logo começou com a sua preocupação, olhando de volta em direção àquele velho homem. E foi no final de tarde que não avistemos mais aquele velho pescador sobre as margens do rio Guaíba. Mas mesmo assim, meu pai estava com a preocupação sobre os seus olhos, e se passando muitos dias não avistando mais aquele senhor sobre as margens do rio, foi numa madrugada de 3 horas da manhã, pois naquela madrugada a noite estava linda, havia uma grande lua cheia no céu. E naquela madrugada comecemos a escutar um som, que seria um som de uivo, que vinha do outro lado das margens do rio. Meu pai logo ficou pensativo e falou para mim: vamos ficar atento, o que quer que seja está nos observando. E aquele som de uivo ficava cada vez mais alto, como se estivesse mais próximo da gente. Naquela hora, meu pai escolheu um lugar mais amplo para ter uma boa visão, e fiquemos atentos ali, pois só meu pai estava portando uma arma, um calibre 38. E foi quando aquele som de uivo parou. Comecemos a escutar um som de rosno, como se fosse um rosno semelhante de um leão. Era algo assustador. Meu pai, naquela hora de imediato, olhou para cima. Havia algo em cima do telhado do cais, mas era algo enorme e coberto de pelo. Estava andando todo encurvado. Meu pai, naquele momento, começou a disparar com o calibre 38. Pois aquilo se movia muito rápido, quando aquilo pulou lá de cima do telhado do cais e ficou numa distância de 50 metros, sobre as 4 patas, observando em direção onde estávamos. Era algo que eu nunca mais me esqueci. Naquela hora, imaginava que eu e meu pai não teria mais nenhuma chance, pois aquilo era algo enorme. Meu pai, naquela hora, entrou em pânico. Meu pai não conseguia apertar o gatilho para disparar em direção àquele monstro, pois meu pai estava de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi quando eu gritei para meu pai que disparasse. Meu pai logo começou a disparar muitos tiros. Aquele monstro rapidamente se movia de uma forma incrível. Ele se esquivava rapidamente e estava vindo em nossa direção. Foi quando um dos disparos acabou atingindo a perna dele. E ao ser atingido, aquele monstro, em meio a dificuldades, se atirou para dentro do rio. E naquela hora, eu e meu pai fiquemos parados onde estávamos. Ao ter se passado algum tempo, para nossa sorte,
O céu já estava clareando. Então logo o sol começou a nascer. E o sol ter nascido se aproximando aonde aquele monstro tinha caído. Mas não havia nada. A costa do rio, numa longa distância, alguns metros afastado do cais, avistemos aquele velho barco. Eu e meu pai fomos se aproximando daquele velho barco, e sem sombra de dúvida, era aquele velho barco daquele velho homem. E se passando muitas horas, já estava próximo de encerrar o nosso expediente. E ao chegar às 8 horas da manhã, eu e meu pai encerramos nosso expediente e fomos para casa para descansar. Mas de forma alguma a gente conseguia dormir naquela manhã, pois meu pai decidiu não trabalhar mais como guarda noturno naquele lugar. E ele foi falar com seu patrão, mas não contou a história que tinha acontecido. E mesmo que meu pai contasse, ninguém ia acreditar. Então eu e meu pai sabemos bem o que aconteceu naquela madrugada. E sabemos muito bem, assim como aqueles pescadores falaram, que havia algo que era semelhante a um potro, que era uma aberração. Mas eles não sabiam definir bem o que era. Mas eu e meu pai sabemos que aquilo era um lobisomem, que era aquele senhor que prometeu voltar de uma forma que o meu pai ia respeitar e temer. E eu deixo uma mensagem para você, ouvinte. Não se engane com histórias que lobisomem existe só em cidades do interior. E também existe em cidades grandes, assim como a grande Porto Alegre. E esse é o meu relato, que se chama O Lobisomem de Porto Alegre RS. Fiquem com Deus, obrigado.